E agora a gente tem um momento ninja. No momento ninja, a gente tem um método da palavra-chave. Ou seja, para você não se preocupar em decorar, é isso, aquilo, um divide por outro, o outro tá aqui, assim, assado. É o método da palavra-chave, né, no caso. Não é a palavra não. Que é isso aqui, ó. É o famoso só cá toa. Anote aí essa palavrinha aí. Quer dizer, são 3 palavras, né? São 3 sílabas separadas. Pode ser uma palavra só, mas são separadas por 3 sílabas. O S quer dizer seno. Então, o que é o seno? O O vem de oposto e H vem de hipotenusa. Então, o seno é o oposto, cateto oposto, sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá aí. Lembre-se que a hipotenusa começa com H, viu? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no caso aí, a gente tem o T, que é T de tangente, o O, que é de cateto oposto, e o A, que é de cateto adjacente. Então, para você não se preocupar com divisões aí, lembra essa palavrinha lá que na hora dá tudo certo, certo? Você encontra lá os valores, os ângulos, tudo, e monta e resolve a questão. Aí agora a gente já tem os valores notáveis, ó. Esses valores notáveis são valores por padrão, já são calculados, ou seja, já são expressos aí de alguma forma, em que você tem que saber. Às vezes o Enem é esquizofrênico, às vezes ele dá esses valores, às vezes não dá. E esses aqui, se ele não der, você tem pura obrigação de saber. Porque são mais simples, são os ângulos de 30, 45 e 60. Por muitas vezes, você aprende a encontrar esses valores através de uma musiquinha. Uma musiquinha até natalina, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e não bota raiz onde então tem 1. Mas eu não gosto dessas musiquinhas não, certo? Se vocês gostarem aí, fica mais fácil de vocês assimilarem. Mas o que eu gosto é o método raizão. A gente vai olhar agora como é que a gente faz a tabela dos valores notáveis com o método raizão. Esse método é uma mão na roda. Então, você assimilando esse método, você tranquilamente vai saber quem são os valores notáveis. Sim, e outro detalhe. Aqui, enquanto você só tem 3 ângulos, lá a gente ganha mais 2 ângulos, que é o de 0 e o de 90. Então, vamos lá. Você vai fazer uma raiz. E essa raiz, você vai colocar divisão por 2. É um raizão sobre 2, certo? E vai colocar de 1 a 4, aliás, de 0 a 4, dentro da raiz. 0, 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai preencher a tabelinha de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. De 0, 30, 45, 60 e 90. Lá na outra tabela a gente só tinha 30, 45 e 60. Agora a gente tem 0 e 90 como adicionais. Então vamos lá, lembre-se, né? Você tem o raizão sobre 2 e de 0 a 4 dentro da raiz. Então vamos lá, a gente vai pegar o primeiro elemento. Que é o primeiro elemento? É 0. Quanto é a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0 é 0. Então 0 dividido por 2 vai dar 0. Então o seno de 0 é 0. Beleza? Depois você vai pegar 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. 1 dividido por 2, você deixa como está. Dá 1 meio, que é o seno de 30. Passando para o terceiro, a gente tem 2. Quanto é a raiz quadrada de 2? A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, você não tem como calcular exatamente a raiz quadrada de 2. Então, você deixa a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. O próximo, você vai pegar o 3. A raiz de 3 também é racional, não tem um valor exato. E você vai dividir por 2. Então, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. E por último, você vai fazer o seguinte, ó, raiz quadrada de 4 é 2, e 2 por 2 vai dar 1. Esse é o seno de 90. Percebe a mágica? Você apenas com esse detalhezinho, você já preencheu todos os valores notáveis do ângulo 0, 30, 45, 60 e 90 para o seno. Apenas analisando essa figurinha aí. Então, a gente fechou a tabela do seno. E agora a gente vai para o cosseno. Se a gente preencher de 0 a 1, a gente vai preencher ao contrário agora. Ó. O 1 que estava no 90 passa para o 0. O raiz de 3 sobre 2 que estava no 60 passa para o 30. O de 45, como não tinha ninguém para trocar de imediato, deixa como está. O que estava em 1 meio de 30 vai para 60. E o que estava em 0 vai para 90.
Olha que mágica, você tem os valores de cosseno de 0, 30, 45, 60, 90, apenas invertendo os valores dos senos dos ângulos que a gente já encontrou. Então você já tem os dois valores aí. Seno e cosseno de 0, 30, 45, 60 e 90, dos 5 ângulos notáveis. E por último, a gente sabe que a tangente é o quê? É a divisão do seno pelo cosseno. Então vamos lá. 0 dividido por 1. Aliás, vou começar pelo básico, né? Raiz 2 sobre 2 dividido por raiz 2 sobre 2, uma coisa dividida por ela mesma vai ser sempre 1. Beleza. 0 dividido por 1 vai dar 0. E 1 dividido por 0 não existe. Não tem como você fazer uma divisão por 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. E qualquer coisa dividida por 0 não existe. Não tem como você dividir uma coisa por 0. Certo? Isso vai dar uma indeterminação. Aqui você vai dividir, ó, 1 meio por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Você vai racionalizar isso aí para tirar a raiz de 3 do denominador, quando você dividir os dois. E por último, a tangente de 60, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 meio, a gente vai ter o quê? Raiz de 3, porque eu cortando 2 com 2 ali, raiz de 3 dividido por 1 vai dar raiz de 3. Olha que mágica interessante para você saber na hora da prova do Enem. Isso é uma riqueza. Você não pode perder isso aí. Isso é uma segurança que você tem para resolver questões de trigonometria. Tem o método da palavra-chave, que a gente viu, né? O momento ninja, o primeiro. E agora a gente tem o segundo momento ninja, que é você usar o raizão sobre 2 para você determinar esses ângulos. Então você tem duas coisas que você aprendeu agora em mãos para você usar na prova do Enem. Sem precisar se preocupar com fórmulas e com decoreba. É só lembrar disso aqui que você desenrola na hora da prova.